Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui. Eu quero que vocês ouçam com atenção algumas declarações do Rodrigo Silva acerca dos anjos e também acerca de Satanás, ok? Preste bem atenção no que ele vai dizer aqui agora. A queda de Satanás do seu posto foi gradativa. É como se ele fosse perdendo posições. E nessa perda gradativa de posições, Deus estava dando oportunidade para ele se arrepender e, ao mesmo tempo, para o universo reconhecer o verdadeiro caráter dele e de Deus. É como se numa empresa o sujeito fosse o CEO da empresa e aí ele fosse rebaixado de CEO para chefe de departamento. Vocês estão brincando, né? E ele não... Vocês estão brincando. A queda de Satanás foi gradativa. Queda gradativa. E enquanto ele caía gradativamente, Deus ia lhe dando oportunidade de arrependimento. Bom, se Deus estava concedendo oportunidade de arrependimento para Satanás, obviamente ele estaria concedendo essa mesma oportunidade ou oportunidades, já que a queda foi gradativa, segundo Rodrigo Silva, de arrependimento para a terça parte dos anjos que, juntamente com Satanás, cairão. Mas olha, é interessante isso, né? De onde o Rodrigo Silva tirou isso? Ele tirou isso de Ellen White. A Bíblia, em nenhum lugar, absolutamente em nenhum lugar, diz que Deus deu oportunidade de arrependimento para Satanás. Em nenhum lugar. O que nós temos são relatos bem breves acerca dessa condenação, não só de Satanás, bem como da terça parte de anjos. A primeira delas que eu gostaria de ler está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. O texto diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram... Veja, Deus não poupou anjos, alguém poderia perguntar, ou então questionar. Mas quando foi que ele não poupou? Deus deve ter, como entende aí a Igreja Adventista, deve ter dado um tempo para eles, né? Mas o texto está falando, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Pecaram, Deus não os poupou a partir daí. O texto é claro. O texto não admite tergiversação. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Quando? Quando pecaram. Não houve essa história de tempo para que eles pudessem se arrepender. Satanás e a terça parte de anjos que com ele caíram. Não houve esse negócio. Queda gradativa. De onde o Rodrigo tirou isso a não ser de Ellen White? Eu, inclusive, já fiz um vídeo comentando isso aqui. Por isso que nós não vamos ler Ellen White, não vou perder tempo lendo Ellen White. Mas foi de Ellen White que ele tirou mais desta pérola, que a queda de Satanás foi gradativa, Deus foi concedendo a oportunidade de arrependimento para ele perdeu posição, de CEO ele desceu para chefe de departamento. Não, vocês estão brincando, isso parece coisa, gente, Isso não parece coisa de doutor em teologia. Olha, é impressionante. Depois aqui, eu sou objeto aqui de muitas críticas quando eu falo de arminianismo wesleyano, né?
Os arminianos não deixam Deus ser Deus, não querem deixar Deus ser Deus. O Deus dos arminianos não é o Deus da Bíblia. Aí eles nos acusam, nós, né, calvinistas, de que o nosso Deus é que não é o Deus da Bíblia. Ontem mesmo, meu queridíssimo irmão Ademar, lá de Campo Grande, saudações, irmão Ademar. O senhor é um guerreiro e eu o respeito. O irmão Ademar me enviou aqui um link com um vídeo do Silas Malafaia, citando 60 textos contra o calvinismo, né? Contra a teologia reformada. E eu já tinha tido a oportunidade de ver esse vídeo do Malafaia alguns anos atrás. Ele não é muito antigo, mas também não é um vídeo novo, de agora. O Silas Malafaia, quando fala de política, fala bem hoje, né? Ele se posiciona de forma correta. Mas quando ele tenta destruir, ele tenta desconstruir a teologia reformada, ele cai em contradição, né? Ele é incoerente, incongruente. Só isso que eu vou dizer a respeito dele. E os 60 textos, né, que ele cita são todos desconectados dos seus respectivos contextos. Todos. Todos eles. É impressionante isso. Impressionante. O arminiano ele tem um litígio. Não é só com a doutrina calvinista, não, acerca de evangelho de salvação, não. Ele tem um litígio com a soberania divina. Impressionante. Deus não pode ser Deus. Deus está impedido de agir livremente da forma como ele quer com os moradores da terra, quando a Bíblia diz justamente o contrário. É impressionante. E nós estamos vendo aqui uma declaração, voltando à questão do Rodrigo Silva, nós estamos vendo aqui uma declaração de Pedro, dando conta de algo com o qual a Igreja Adventista não concorda. E o que é? É que Deus não poupou anjos. Deus os reservou para o juízo, entregando-os a abismos de trevas. Vocês querem umas declarações acerca da condição dos anjos mais clara do que esta? Como desconsiderar isso? Como distorcer o sentido desse texto de 2 Pedro 2,4? Deus não poupou anjos. Entregou-os a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Eles estão reservados para juízo. Separados para juízo. Pecaram, estão condenados. Não há oportunidade de salvação para anjo caído. Evangelho não foi criado para anjos. Judas 6 diz assim, abre aí, Judas 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Algemas eternas, guardados para o juízo do grande dia. Quais anjos? Os que caíram. Os que caíram. Nunca houve oportunidade de salvação para anjo caído. O Evangelho eterno, não foi elaborado por Deus para socorrer anjos. Sou eu que estou dizendo? Vocês não consideram esses dois textos que eu acabei de ler? 2 Pedro 2,4 e Judas 6? Vocês não consideram isso? Ou vocês vão continuar pensando como Rodrigo Silva e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que a queda de Lúcifer foi gradativa, deixou de ser CEO para ser, chefe de departamento,
Enquanto isso, Deus foi dando oportunidades de arrependimento para ele, para a terça parte de anjos que caíram juntamente com ele. E aí? Vocês estão brincando? Vocês estão brincando de ser crente? Quando é que vocês vão aceitar a autoridade da palavra de Deus? Quando? Quando é que vocês vão aceitar a autoridade da palavra de Deus, já que vocês gostam de esfregar na cara dos evangélicos e de católicos o está escrito? Esse argumento do está escrito para a igreja adventista só é válido quando eles falam de sábado, porque aí eles pegam os incautos, vão para os textos do Velho Testamento, né? Onde Deus ordena o povo de Israel guardar o seu sábado, o sétimo dia, esfregam na cara do incauto, e o incauto fala, não, é verdade, tem que guardar o sábado mesmo. Quem guarda o domingo está errado, quem observa o domingo vai receber a marca da besta, pronto, acabou. Por último, eu leio o que consta em Hebreus capítulo 2. Verso 16. Pois ele é uma referência a Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Como é que é? O que a Bíblia está falando, doutor Rodrigo Silva? Está dizendo que ele, tanto Deus, né? Quanto Deus Pai, quanto Deus Filho, não socorre anjos. Jesus não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão somente. O evangelho não foi elaborado para socorrer anjos. Quando é que vocês, adventistas, quando é que vocês vão aceitar a autoridade da palavra de Deus sobre uma série de coisas? Inclusive sobre essa questão, elencada aí pelo Rodrigo Silva. Queda de Satanás, queda gradativa de Satanás, rebaixamento de posto, deixou de ser CEO para ser chefe de departamento, para ir recebendo oportunidade de arrependimento. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Observem o que a palavra está dizendo. Será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil assim vocês ficarem claudicando entre a Bíblia e Ellen White? Escolhei hoje a quem vocês vão servir, se a palavra de Deus ou se a Ellen White. Vocês, adventistas, já enriqueceram Ellen White. A família dela, seus descendentes nos Estados Unidos hoje, vivem às custas dos royalties que recebem por conta da venda de livros que leva o seu nome. Quando é que vocês vão ficar claudicando entre as escrituras sagradas e Ellen White? É uma pergunta que eu queria que vocês considerassem. Rodrigo Silva está errado. Rodrigo Silva, quando fala de Satanás, não fala de acordo com a Bíblia. A queda de Satanás não foi gradativa. Ele não foi rebaixado de posição de CEO para chefe de departamento. Deus não deu oportunidade de salvação nem para Satanás, nem para os 33% de anjos que caíram. Deus nunca deu oportunidade para esses seres, para essas criaturas angélicas que hoje são demônios. Eles estão, como diz a palavra de Deus, reservados para o juízo. Algemas eternas. Significa o quê? Presos, reservados para o dia do juízo. O que espera Satanás e seus anjos, o que sempre esperou Satanás e seus anjos depois da queda, depois do pecado deles, foi a condenação.
Deus não socorre a anjos. A Bíblia é clara. Aceitem o que a palavra de Deus está dizendo. Ponham a vossa mão na consciência. Pensem, meu Deus do céu, a Bíblia está deixando clara essa situação aqui. Mais uma vez, Rodrigo Silva fala pelos cotovelos. Fala em nome não das Escrituras Sagradas, fala em nome de Ellen White. Com quem que vocês vão ficar? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.